Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo em qualquer parte desse mundão de Deus. Principalmente para você que está em São João del Rei, porque hoje nós vamos falar de política, eleições municipais de 2012. E para falar de política hoje eu trouxe aqui o professor José Luiz de Oliveira. José Luiz de Oliveira é formado em filosofia, é graduado em filosofia, com mestrado em filosofia na área de política, e é também uma pessoa que militou, em dois partidos significativos, que vai ajudar muita gente nesse debate hoje, nessa construção, desse entendimento da política atual. Ele foi fundador, foi um dos fundadores do PT aqui em São João del Rei, foi vereador pelo PT, talvez um dos primeiros vereadores do PT, participou ativamente de um processo de cassação de um prefeito, onde foi talvez a peça fundamental na cassação do prefeito Carlos Braga, e militou também no PSB, o PSB da Erondina, o PSB que deixou uma história construída aí e que tem um alinhamento com o governo federal. Hoje ele está no PT, mas nós vamos conversar não com o petista, vamos conversar com o professor da UFSJ, que também teve uma participação na Universidade do Amazonas, teve um tempo lá, 2 anos, e cresceu muito essa visão que ele tem desse Brasil grandioso que é o nosso Brasil. Zé Luiz, para mim é a primeira vez que você vem aqui na TV Del Rey, é um prazer enorme tê-lo aqui, espero poder contar com essa experiência sua mais vezes, para a gente poder trazer uma luz para o pessoal que acompanha a TV Del Rey. Bom dia, João. Eu também fico muito à vontade e satisfeito de estar ao lado de um jornalista que conhece a cidade muito bem, que lida já com a divulgação e a possibilidade de debate na imprensa, principalmente nos meios alternativos de imprensa hoje, que é a internet. Então eu fico muito à vontade de estar ao seu lado, porque eu sei que você se preocupa com a cidade. Então, daqui de São Joanense que realmente ama a cidade e a região. Pois é. Vamos falar um pouco sobre essa construção do PSB. O PSB, na época da Erondina, você militou no PSB, porque hoje o PSB, ele em Belo Horizonte, ele tem candidatura própria, que é o Lacerda, o Márcio Lacerda. Exato. E aqui em São João del Rei, ele chegou a ter candidatura própria, que na última eleição foi o Adenor Simões. E o PSB em São Paulo, como é que é a relação do PSB em São Paulo com o PT? E o PSB de Minas com o PT, e com outras variações? Eu acho muito interessante você tentar abordar essa questão do PSB, até porque o PSB, em 1989, ele lança o vice do Lula, que é o Bisol. O PSB tem uma história com o PT muito antiga. E teve um determinado momento que o PSB procurou lançar candidatos próprios à presidência. Então, num momento ele lança o Garotinho e no outro momento ele lança o Ciro Gomes. Então, há no PSB o seguinte: primeiro, uma fundação. Eu gosto muito de trabalhar os partidos na fundação. Aliás, a minha tese de doutorado, ela busca lidar com a questão da fundação. Então, a fundação do PSB é uma fundação que o faz, no seu nascedor, na sua origem, é um partido de esquerda, com figuras de esquerda como João Mangabeira, que era um intelectual e também militante político, que tenta criar um partido socialista que não fosse nos mesmos moldes do Partido Comunista, muito antes de pensar que poderia haver PT, isso na década de 50. O PT surge muito depois. Então, na verdade, o PSB ele surge como um partido de esquerda. Só que com a redemocratização, a partir de 1986, e Sarney na presidência, ele vai, de uma certa forma, liberando vários partidos de esquerda. Ninguém pode tirar do Sarney que ele apoia a volta desses partidos, do PSD, do PCdoB. O PCdoB fez 90 anos recentemente, e o Sarney participou da comemoração dos 90 anos do PCdoB. E ele diz: olha, vocês devem a mim a história do Brasil. E realmente, ele, enquanto presidente, em momento algum, travou esse processo. Isso me chamou a atenção no ato de comemoração do PCdoB, que eu fiquei fazendo várias comparações entre PT, PSB, PCdoB, PPS, que virou tudo isso de uns tempos para cá. O que é o PSB hoje? O PSB cresceu muito
assim como o PT cresceu. E nesse crescimento do PSB, entrou muitas pessoas sem uma trajetória de esquerda. E o PSB comporta pessoas com trajetória de esquerda. Um exemplo muito claro é a Luiz Erundina, em São Paulo. Erundina era a vice mais pleiteada pelos petistas, a mais pleiteada pela esquerda paulista hoje. Eu estive conversando com um dos apoiadores da Erundina, que é o professor Edson Teles, de Filosofia Política da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Então, ele colocando o quanto que a Erundina é importante para as esquerdas, porque a Erundina ela representa aquela pessoa que tem um mandato de esquerda e, ao mesmo tempo, é alguém que está trabalhando muito em prol da Comissão da Verdade. E, de repente, você depara com o Maluf, que é o contrário de tudo isso. Em São Paulo, nós assistimos um processo muito interessante, que é a Erundina aceitar ser vice, uma postura do PSB com o PT, e, de repente, no momento que o Lula vai até a casa do Maluf, que eu acho que é até aí que é o problema se acirra aí, porque, de repente, tem o apoio do partido do Maluf. Foi o Lula que foi ao Maluf, não foi o Maluf que foi ao Lula? É, exatamente. E isso criou no imaginário daqueles militantes históricos um problema muito sério. De né? identidade. O pessoal caiu numa crise de identidade muito grande. E na verdade, é o seguinte, a Erundina jamais poderia realmente aceitar, porque a Erundina foi, quando prefeita de São Paulo, ainda pelo PT, ela descobriu, foi na gestão dela que se descobriu o cemitério de Peros, que é um cemitério que na época do Maluf, né, ele teria contribuído para que aquele cemitério fosse um cemitério que enterrasse presos políticos. Como que alguém que luta hoje para poder desenterrar da história tudo isso, vai ficar ao lado no palanque de alguém que enterrou a memória desses presos políticos? Então você tem o PSB em alguns lugares com figuras também de esquerda. Por outro lado, você tem o PSB em alguns lugares que você não vê a pecha de esquerda. Cito o Lacerda aí, Belo Horizonte. Para mim, o Lacerda ele é um tecnocrata que é colocado no poder por uma aliança até hoje que eu chamo de tentar conciliar o inconciliável, que é o que acontece em Belo Horizonte. Quando em 2008 o PT diz que estava apoiando o PSB, mas com o apoio do PSDB, aí são duas coisas que não se combinam muito. Mesmo que o PT fosse hegemônico, até aí você poderia dizer, olha, as esquerdas elegeram o prefeito do PSB, mesmo com o apoio do PSDB e com o apoio do PT. Digamos que o projeto da esquerda em Belo Horizonte seria um projeto de esquerda de fato. Mas as informações que nós temos é que o Lacerda se afastou dos movimentos populares. Então ele teve mais um governo de características mais voltado ao PSDB. Isso significa o quê? O PSB você tem uma Erundina que tem a cara da esquerda, até mais à esquerda do que muitos petistas hoje. De repente você tem o Lacerda que está no PSB, mas para mim tem um tucano na testa, digamos assim. Essa questão que você colocou é muito interessante, porque existem muitos partidos no Brasil, mais de 30, né? Mais de 40 se bobear. E essas legendas, né, elas acabam sendo assim uma ferramenta política em vez de ser uma proposta de ideologia, né, uma proposta de governo, uma proposta de sociedade. Então, os grandes caciques, aqueles que têm, né, um domínio grande sobre um grande partido, eles se interessam, né, em buscar essas legendas. E aí, às vezes, eles pegam uma pessoa de confiança e falam, olha, pega a comissão provisória desse partido, dessa sigla, que ela está esvaziada. Por que é isso? Um país despolitizado igual é o Brasil. O Brasil é um país despolitizado, você concorda comigo? O brasileiro ele tem uma dificuldade de se engajar naturalmente no processo político. Ele vota às vezes por obrigação, porque é obrigatório, mas você não tem, os partidos são muito pouco representativos em termos de quantidade, né, em relação à população. Né? E esses partidos como PT, PSDB, PMDB, DEM, né, o PP, por exemplo, hoje que já absorveu uma boa parte da direita, esses partidos ainda estão, né, com o controle da situação. Mas os partidos muito pequenos, né, dificilmente eles conseguem avolumar pessoas, criar um corpo de pensadores. Então acabam virando instrumentos, né, de barganha, instrumentos de distribuir a base política desses outros partidos que não têm
uma ideologia, uma filosofia definida. Fala um pouco sobre isso. O PSB cresceu, mas, de certa forma também, né, o PSB foi sendo ocupado, né, pelo esvaziamento, pela dificuldade de agregar lideranças, né, foram ocupados por pessoas que estão em outros partidos grandes, que acabam controlando esses partidos que viram satélites, né, vamos dizer assim. Fala um pouco sobre isso. Eu acho muito boa, essa discussão é muito boa, porque se a gente pegar a história dos partidos políticos no Brasil, o Brasil ele nasce com a presença portuguesa, ele nasce através das capitanias hereditárias. O Brasil é dividido em 14 partes, ou 15, não me lembro aqui bem, mas, ou seja, ele já nasce com a perspectiva de ele ser retalhado politicamente. Embora ele consiga algumas questões que para mim é muito interessante, algumas conquistas do Brasil são inéditas no mundo. Como pode o Brasil, um país de dimensão continental, ter uma única língua? Você vai ao extremo sul do país, eu estive lá num congresso, por exemplo, em Pelotas, em maio, e eu dizia, pô, aqui as pessoas falam português. Morei no norte do país, muitas vezes cheguei no extremo norte, as pessoas falam português. Olha, nenhum país do mundo faz isso. Nós tivemos coisas inéditas. Né? Nós temos algo que deve nos engrandecer e nos orgulhar. Mas em termos políticos, nós não tivemos esses avanços. O Brasil não pode se orgulhar em termos de partidos políticos. O Brasil não pode se orgulhar por quê? Porque o Brasil propicia, porque depois das chamadas capitanias hereditárias, o modelo de partido que você tem no Brasil são partidos regionalistas, né? Partido Republicano Paulista, por exemplo, e aí em Minas já tinha uma outra dimensão. E os grandes partidos brasileiros, que na verdade sofrem com a falta de uma legislação que implica em reforma política, eles são uma verdadeira coxa de retalhos. Você tem, por exemplo, o PMDB. O PMDB do sul do Brasil é de uma forma, do norte é outra, do sudeste é outra. O PMDB, que é o partido que mais tem prefeituras e vereadores, ele não é um partido, por exemplo, que tem uma unidade ideológica, programática, ele não tem isso. O PT se deu conta do crescimento, como o PSD, esses partidos cresceram, mas no momento que eles cresceram também, eles acabam sofrendo os mesmos problemas que são inerentes ao PMDB. Então é normal você aparecer petista, como por exemplo aí o prefeito fulano de tal, envolvido em corrupção, porque nem todos os petistas que estão no PT têm aquela ideologia da fundação do PT, que seria um partido diferente. Há diferenças ainda em relação aos outros partidos? Mas há também contaminação desses vícios. E aí o quadro ainda se piora quando você vai para os partidos satélites, os pequenos partidos. É inadmissível um país ter 30 partidos políticos. Porque muitos fazem o papel de partido satélite, de partido que fica, na verdade, em órbita dos outros grandes partidos, sendo dominados pelos outros grandes partidos. Então, para que esses partidos, se você seria dominado? Porque partido, é algo separado, é projeto distinto. Então, no Brasil se confunde. Aí surge um hábito brasileiro perigosíssimo, quando as pessoas dizem assim, eu não voto em partido, eu voto em pessoa. Você não tem que votar nem em partido, nem em pessoa, você tem que votar em projeto. Aliás, você tem que votar em projeto do partido. Cria aquela falsa ilusão também de que nós temos o apoio de vários partidos. Na verdade, não é o apoio de vários partidos, né? É o apoio de uma base, de uma liderança que colocou elementos da sua base em determinadas siglas, né, que são siglas de aluguel, que no máximo tem uma comissão provisória, né, e ali se acomoda, né, a sua base política. Você vai sair vereador por esse partido, você vai sair vereador por esse partido, porque aí abre espaço para muitos candidatos, né? Um partido, ele pode ser do tamanho do PMDB, ou pode ser um partido do tamanho do PRTB, o PSL, que são partidos que têm pouca representação no Congresso, se é que tem, mas para o cartório eleitoral, tanto um como o outro é visto como uma coisa só, né? Eu posso lançar, vamos supor, hoje são 13, acho que 150% o número de vagas, né? Então são 13, mas são quase 20 candidatos, né? Cada partido pode lançar. Então, mesmo tanto que o PMDB pode lançar de candidato, o PSL também pode. Né? Exatamente. E aí que está o grande problema no Brasil. O Brasil não fez uma reforma política ainda, precisa. Que a reforma política irá atacar esses pontos. O que é um partido político? O partido tem que ser uma instituição e que ela tem que ter um projeto para a sociedade, e esse projeto se faz tomando o poder das instituições. Partido é para isso. Aí você pega os partidos da extrema esquerda que tem uma visão de que partido não tem que visar o poder. Então não deveria ser partido, ele pode ser sindicato, ele pode ser movimento social.
Aí você pega esses partidos mais da direita, que são partidos que se filiam geralmente à grande direita, e também à esquerda mais de centro-esquerda, como é o caso do PT e do PSB, alguns partidos se aliam. Esses partidos, eles não têm, por exemplo, nenhuma orientação programática que você possa dizer que vai diferenciar dos outros grandes partidos. Então, ele cria situações, por exemplo, desnecessárias. Por exemplo, assim, partido dos aposentados. O projeto de poder dos aposentados tem que estar em todos os partidos, não é só. Você não tem que criar um partido dos aposentados. Isso é muito sério. Assim também como o Partido dos Trabalhadores. O próprio termo de PT poderia ter se pensar, vai manter. Quer dizer, é claro que você pode falar, na fundação ele se dá por uma liderança que saiu do movimento sindical. Você pode até dizer que digamos que é um nome que leva à fundação. Mas se você for levar hoje para entender a grande complexidade do partido, o próprio termo não está correto. Verdade. Aí o Partido Comunista do Brasil, o Partido Socialista, é muito mais envolvente. Até porque você vai não. Se você falar o PCdoB hoje, o PCdoB teve agora na discussão do Código Florestal, o relator do Código Florestal do Partido Comunista, você está entendendo? Que praticamente atendeu toda a ideologia do grande latifúndio brasileiro. Isso seria inadmissível há 90 anos atrás, né? Um relator para cuidar do Código Florestal, e esse relator ser totalmente conivente, e ele deu as mãos aos grandes anseios do grande latifúndio brasileiro. E é o PCdoB, quer dizer, o que está acontecendo no Brasil? Falta o quê? Falta uma reforma política que garanta que os partidos tenham suas ideologias definidas. Então você vai dizer assim, eu voto no PT porque você tem um projeto diferente do PSDB. E, em parte, isso já está acontecendo, porque algumas figuras que militam nesses partidos têm demonstrado a necessidade de mostrar a diferença. Em Belo Horizonte, eu acho que o que está acontecendo em Belo Horizonte hoje é um grande exemplo disso. É um grande exemplo. Eu acho curioso, eu acho que Belo Horizonte e São João do Rei, né, são duas cidades que têm, né, uma forte referência ao senador, que foi governador durante 2 mandatos e que é hoje a maior liderança mineira e aponta como, né, um candidato em potencial à presidência da República, né. É muito curioso, né, essa construção política que o PSDB constrói dentro de Minas Gerais. Uma aproximação muito forte com o PT, né, não resta dúvida disso. Aqui nós presenciamos, né, uma coligação PT com o PSDB, que fizeram com o governo, e como se diz assim, a origem do governador, né? São João del Rei, né? Cláudio, tá? Mas São João del Rei, Tancredo Neves, é uma referência, né, histórica para o processo político, para o projeto político, né, do governador Aécio. E aqui a aproximação com o PT foi muito consistente, foi muito solidificada. E também Belo Horizonte, né, com o Pimentel, né, a construção de uma coligação em que se colocasse o candidato do PSB, que na verdade essa coisa, olha, vamos pegar um candidato neutro, né, que justifica essa aproximação do PT com o PSDB, e Belo Horizonte é um reduto muito petista, sempre teve ali, né, uma forte presença de Patrus, né, foi um prefeito ali que eleitou. Patrus era do PSB? Não, Patrus sempre foi do PT. Não sei se antes da fundação do PT se ele teria militado em algum partido de esquerda que não fosse PT. Aliás, antes da fundação do PT, obviamente, eu não sei se ele militou em algum outro partido. A certeza que nós temos é que, mesmo antes de filiar ao PT, o Patrus sempre foi ligado ao ideário das comunidades eclesiais de base e a teologia da libertação. Na verdade, foram os primeiros filiados do PT, grande parte deles vieram das comunidades de base, das pastorais sociais da Igreja Católica. O Patrus, eles representam esse grupo. Então, eu fico assim, tentando entender essa engenharia política, né? O Lacerda, como você disse, é um aristocrata, é um tecnocrata. Né? Uma pessoa mais voltada para a área técnica, não é uma pessoa ideologicamente colocada ali. E a aproximação dele com o PSDB e com o PT, né, coloca dentro de um contexto que o PSB é um projeto nacional, né, de coalizão com um possível candidato
presidente na próxima eleição. Né? Pode ser o PT, né, que tem essa visão, e pode ser o PSDB do Aécio também, que tem uma visão de aproximar do Campos, né, como é que chamou? Eduardo Campos, que é o governador de Pernambuco, Neto da Arraes, o presidente do PSB. Que é a referência nacional do PSB, que também é um nome que pode apresentar-se como candidato a presidente futuramente. Né? Essa aproximação, né, e essa dificuldade do PSDB de colocar um nome do próprio partido, sendo que o governador é do PSDB, o senador é do PSDB, né, só vem de 2 mandatos, mas eles têm dificuldade de colocar um nome. Porque é importante, olha, eu tenho a capital do PSDB, eu tenho o reduto eleitoral, que é São João del Rei, do PSDB, né, como os meus, né, meu reduto. Por que você acha que é difícil, né, para o PSDB da capital e aqui em São João del Rei, uma referência ligada ao próprio senador Aécio Neves, de construir esse nome em torno do próprio partido? Eu acho que as dificuldades que estão sendo apresentadas hoje em Belo Horizonte, em outras cidades mineiras, hoje há, por exemplo, uma nacionalização da campanha que se faz necessária. O que acontece? Por que houve aproximação em Belo Horizonte do PT com o PSDB? Na verdade, houve aproximação do PT com o PSDB. A partir do momento que você coloca um candidato neutro e o filia no PSB, que é o caso do Lacerda, e aí você diz que em nome de Belo Horizonte você vai unir a Aécio Neves, que tem um projeto de poder pelo PSDB, e o Pimentel, que tem um projeto de poder ligado ao PT a nível nacional. É o conciliar e inconciliável. Porque como que você coloca 2 pessoas de projetos diferentes para dizer que aquilo ali não vai criar problema nenhum? Aquilo virou uma panela de pressão que foi, de uma certa forma, esquentando, até implodir. A implosão aconteceu agora. E olha que implosão, assim, clara e evidente. Quando eu chamo de implosão, por quê? Umas 2 horas antes da executiva do PT se reunir, estava na convenção do PSB, o presidente do PSB, do PT, o Reginaldo Lopes, o Pimentel, o possível vice, que é o Miguel Corrêa, do PT, que seria vice do Lacerda, isso 2 horas antes. E o que ocorre? 2 horas depois, o PSB comunica que não seria possível acolher o pedido do PT de fazer uma coligação na proporcional, ou seja, de fazer uma coligação juntando vereadores do PSB com o PT. O PT não aceita e lança o Roberto Cavalo com candidatura própria. Mas nesse mesmo dia já ocorre uma articulação em nome do Patrus Ananias. Agora, por que uma articulação em nome do Patrus Ananias? Porque o Patrus sempre representou esse PT que dá cara ao PT de Belo Horizonte. Aquele PT que nasceu dizendo que o projeto do PT é diferente do projeto do PSDB. O que me chama a atenção, por que houve essa aproximação? Acho que as suas análises vão um pouco nessa direção. Por que houve essa aproximação? Essa aproximação surge justamente porque setores do PT hoje têm uma proximidade com setores do PSDB, que não são pessoas que carregam dentro da sua prática política aquilo que o PT foi em termos de partido que se aproxima dos movimentos sociais. Se você pegar a trajetória do Patrus, a trajetória da Erundina, aí você pega uma figura do PSB, que é a Erundina, que foi do PT, hoje está no PSB. Você pega a figura do Patrus, que é um petista histórico, esteve no poder, a Erundina também esteve no poder, e todos eles têm uma proximidade muito grande com o movimento social, com as lutas por moradia, por justiça social, por direitos humanos. Agora, quem é que faz essa aproximação entre PT e PSDB? Justamente aqueles que não têm essa aproximação. Porque o PSDB, ele nunca foi um partido que embora carregue o nome de social-democracia, ele nunca teve... Os seus quadros não são pessoas que nasceram do movimento sindical, do movimento popular. Eles não têm essa aproximação. Então, isso não é problema numa democracia. Não há problema você dizer que o seu partido... o partido com o qual você simpatiza é um partido distante do movimento popular. Não há problema você criar esse projeto de poder. Isso é possível numa democracia. Agora, o que não dá é para misturar
algo que eu chamaria de óleo ou de água. Eu não posso misturar água com óleo. Isso dá problema lá na frente. Porque quando eu tento misturar, chega um momento que ela se separa, não tem jeito. O que aconteceu em Belo Horizonte foi isso. Agora, essa aproximação... O PSB, então, deixou de ser um partido equidistante das duas realidades, de PT e PSDB, e tomou partido, se aproximou mais de um ou de outro. Em Minas... Enquanto o PSB fala assim, não, olha, eu vou abraçar o projeto socialista do PSB, do PT, vou abraçar o projeto social do PSDB, e vamos construir um meio termo e governar juntos. Pois é, mas aí isso pode funcionar em algumas circunstâncias, em alguns momentos, porque os partidos eles têm um caráter nacional. O Brasil tenta criar um caráter nacional para os partidos, mas ainda tem uma prática do tempo das capitanias hereditárias do colonialismo. Você fala assim, Belo Horizonte é mais que o Brasil. Não tem que ser mais do que o Brasil. Na Belo Horizonte tem que ser importante, mas também com o Brasil. Tudo passa por aqui. O que acontece lá em Brasília reflete no Caburu, no Cajuru. Você está entendendo? Aí eu vou dizer que Belo Horizonte... É o efeito borboleta. Não existe, exatamente, não existe essa concepção. Partido tem dimensão nacional. E quanto mais dimensão nacional os partidos políticos passam a ter, melhor para os cidadãos. Porque aí você vai ter projetos que vai responder a toda uma situação nacional. Você pode até garantir uma aliança como se garantiu por 4, mas foi tensa essa aliança. A ponto do vice-prefeito, Roberto Carvalho, romper no meio do caminho. Nós tivemos problemas em São João do Rei também, de uma aliança que também não deu certo. Não deu certo. A aliança PT, PSDB e São João do Rei não deu certo. E rompeu no meio do caminho também. E rompeu no meio do caminho. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que olhar o seguinte, o que difere um partido do outro? O PSDB é um partido que não tem ligação com o movimento social. Quando ele tenta se aproximar do sindicalismo, é aquele sindicalismo de resultado. Mas não é o sindicalismo que deu origem ao PT, que é o sindicalismo combativo, que deu origem à criação da CUT. Há muita diferença em tudo isso aí. A gente tem que ter muita clareza. Quando você opta por um partido, você opta por um programa que tem uma série de condicionantes. Quando você diz que é petista, você está se condicionando a um partido que vê importância no Estado, que não lida com choque de gestão, e lida com o Estado eficiente também, porque as gestões de esquerda, se não lidar com o Estado eficiente, também o Estado no caminho, só que é um Estado que, na sua eficiência, não abandona as políticas públicas. E se aproxima dos movimentos sociais para você ter, por exemplo, questões como mandato participativo no campo do legislativo, orçamento participativo no campo do executivo. Vamos entrar em duas questões interessantes. Por exemplo, o Lacerda, né, em Belo Horizonte, ele forçou esse rompimento com o PT, né, porque deixou para a última hora, na última hora ele disse que não ia coligar, né, na hora da convenção ele negou a coligação proporcional, então ele, na verdade, forçou um rompimento que já estava tenso, né, que já poderia dar trabalho para ele sustentar essa aliança aí, uma proporcional com o PT. E esse rompimento fez com que o PT saísse dessa aliança. E, na verdade, a gente entende o seguinte, qual é o segundo partido, ou o maior partido da aliança com o Lacerda hoje, tirando a participação do PT? Seria o PSDB, né? O PSDB que tem o senador, que tem o governador. E eu entendi que, na verdade, o PSDB ele não se preocupou em preencher a vaga de vice. Entendi que ele achou, vamos conversar com todos os partidos para buscar um nome para não dispersar, para continuar agregando, né, essa aliança em torno de Lacerda, uma vez que a saída do PT pode desestimular outros partidos que estão ali. Então eu entendi que o PSDB tem para si que o candidato majoritário não é do PSB, é do próprio PSDB, né, por ele abrir mão dessa vice. Ele falou, olha, é lógico que o PT brigou para ter uma vice, porque era uma forma de estar representado ali dentro dessa aliança. O PSDB não se sente necessitado de colocar um vice do PSDB, porque ele tem no Lacerda a figura que para ele deve entender como seja o homem do partido dele, né? Num partido com uma sigla diferente. Pode ser por aí? Eu acho que a sua tese está perfeita. Eu acho que você está reforçando o que você já disse anteriormente, quando você fez a análise dos partidos satélites, dessa quantidade de partidos que acabam ficando ao lado de um grande partido, do partido maior. Ou seja, esses partidos satélites, vários deles têm a mesma ideologia do grande partido.
Não diferencia, não há diferencial nenhum. Tanto que é comum, nós assistimos isso na história, por exemplo, o Collor, que está hoje no PTB, e foi também do PDS no passado. O Collor, ele criou um partido para ele, PRN, ele se elegeu presidente em cima do partido. O ex-governador Ali Garcia, ele também criou o PRS uma época. Tudo isso fica muito bem na minha memória, porque a gente que estuda política fica o tempo inteiro lidando com isso. E a gente não esquece desses detalhes. Então, a não preocupação do PSB de não colocar um vice é porque ele sempre entendeu que o Lacerda afina mais com ele do que com o PT. E se coloca um vice do PV, o que é o PV hoje no Brasil? O PV virou, em grande parte, um grande satélite do PSDB e do DEM. Então, onde há DEM, onde há PSDB, há uma aproximação. Se a gente for olhar o mapa daqueles que defende o agronegócio, não é problema defender o agronegócio, desde que eu não defenda, por exemplo, eu preciso defender também a pequena agricultura. Não há problema, e desde que o agronegócio também não seja o agronegócio de grilhagens ou de destruição das populações ribeirinhas, indígenas e tradicionais. Mas se você for olhar assim, quem é que está ligado ao agronegócio antiambiental, anticultura das populações ribeirinhas, são os partidos mais identificados com o DEM, com o PSDB, com o PP. E aí esses partidos menores também entram nesse bojo. Em alguns lugares, os partidos de esquerda, PT, PSB, conseguem até atrair esses partidos satélites também de direita. Agora tem um detalhe, foi uma pergunta que eu não respondi bem, que você faz, em relação ao PSB. Ele virou de direita? O que eu diria? O PSB, na sua totalidade, não é de direita. Ele está hoje dividido. Você tem setores de esquerdas no PSB e setores de direita no PSB. É difícil falar para a população o que é direita, o que é esquerda. Eu vou classificar aqui de direita. Está muito É difícil isso. Eu vou chamar aqui de direita para quem está participando, nos ouvindo e também nos assistindo. Vamos chamar de direita aqueles projetos conservadores que têm dificuldade de lidar com a pluralidade, não é? Tem dificuldade de entender, por exemplo, a necessidade dos direitos das mulheres, dos homossexuais. Vamos falar de direita. Você sabe como é que eu entendo direita e esquerda? Eu entendo direita e esquerda da seguinte forma. Vamos pegar, né, o corpo humano, né, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Eu tenho que falar isso aqui porque aqui passa invertido. Então, a minha mão direita e a minha mão esquerda. Acho que é isso que está passando. Aqui, essa direita, a esquerda. A mão direita, na maioria dos cidadãos, das pessoas, né, é destro, a mão direita é a mão que manipula. É a mão habilidosa, né? É a mão que faz a parte operacional. A mão esquerda, por ela não ser tão habilidosa como a mão direita, ela faz o apoio, né? Por exemplo, se você quer abrir uma lata, quem vai apoiar essa lata, quem vai sustentar essa lata é a esquerda. Mas quem vai fazer o processo de abrir o abridor de lata é a direita, né? Então eu entendo mais ou menos assim. Então vamos supor isso a nível de sociedade, né? Esse organismo social. A direita seria talvez, né, essas lideranças intelectuais, essas pessoas que têm uma capacidade, uma destreza de raciocínio, de pensamento, né, e que assumem o status quo, que assumem o poder econômico, e tem uma habilidade muito grande de lidar, né, dentro da sociedade. E a esquerda sempre foi esse apoio, né, que apoia, que é os operários, que sustenta essa habilidade da direita, né? E quando você quer construir um poder da esquerda, você olha, a mão direita, você é muito habilidosa, mas vamos deixar que a esquerda vai fazer o processo todo, né? Vamos deixar a esquerda fazer tudo. Vocês vão apoiar agora, vocês vão fazer parte, mas a esquerda vai fazer parte também. Então, é difícil você pegar a mão esquerda, que você não tem tanta habilidade, para fazer essas movimentações que a direita faz. Pois mas é interessante. No campo da metáfora tem uma metáfora muito inteligente. Eu costumo dizer assim, a direita são aqueles que não querem mudanças profundas e não querem, de uma certa forma, acolher o movimento popular dentro da administração. Seria a visão racional do ser humano. Olha, a minha direita é a base, é com ela que o movimento, eu não vou querer. Para que eu vou botar a esquerda para fazer? Eu vou escrever com a esquerda, vai sair uma letra horrível. A minha direita você sabe escrever. Eu não quero mudar isso. Então,
talvez seja essa fisionomia do corpo humano que você faz sentido, porque a esquerda seria aquela que vai trabalhar com as novidades, que ela não está habituada a trabalhar com a mão direita. Então, a esquerda... Então, ou seja, Irundina é alguém que usa, Patrus é alguém que usa. Por que a esquerda, quando chega no poder, ganha cara de direita? Por quê? Porque o que cresce na esquerda, nessas forças de base, né, são lideranças que têm essa habilidade, que têm essa desenvoltura e que acabam também, né, progredindo economicamente, de uma certa forma, ou socialmente, né, e acabam assumindo essa destreza da mão direita e acaba sendo interpretado dessa forma. Mas aí é difícil, mas você pega assim, aqui em São João del Rei, por exemplo, você pega a figura do nosso candidato prefeito, o Elvésio. Eu, nesse tempo todo... que não é uma história de esquerda. Pois é, aí que é interessante, veja só. Se ele não veio do movimento social, mas a prática dele na reitoria da universidade, o que ele faz na prática da reitoria? Primeiro que ele tem uma perspectiva de inclusão social. O que ele fez na UFSJ foi incluir principalmente os mais pobres, né? E ele sempre ouviu as movimentações dos movimentos de esquerda na universidade. Não vou dizer que é a extrema esquerda, que muitas vezes não quis aceitar que ele estava ouvindo. Que há também um movimento de extrema esquerda contra ele na universidade, muitas vezes. Agora, o que eu chamo de extrema esquerda? Aquela esquerda que acha que você tem um discurso e não é capaz, na hora de executar aquilo na prática, você tem que realmente ceder em algumas situações e fazer isso paulatinamente, progressivamente. Você não estabelece, você não toma o poder, o partido de esquerda toma o poder hoje, ele não vai mudar isso de uma hora para outra. Ele tem que dar sinais de que ele tem uma perspectiva futura de mudança e que essa mudança vai acontecendo aos poucos. Os partidos de extrema esquerda têm muita dificuldade disso. Ele quer tomar a prefeitura de São João del Rei hoje e criar um partido, uma cidade socialista do dia para a noite. Isso não existe, né? E na universidade, muitas vezes, o reitor... Vamos mudar de assunto, senão você vai entrar na campanha. Vamos avaliar essa questão, né, do racha do PT lá em Belo Horizonte e o reflexo disso aqui na região, em Minas como um todo, principalmente em São João del Rei. Porque a gente tem a história do Reginaldo construída politicamente muito próxima ao Aécio, né? É um menino que nasceu aqui politicamente dentro da universidade, né, da UFSJ, né? Teve uma militância aqui política dentro da região e teve né, uma aproximação, uma camaradagem, né, uma autoajuda um do outro, né? E houve uma convivência muito pacífica e programática entre o Reginaldo Lopes com o Aécio Neves. Tanto que o Reginaldo conseguiu ascender à condição de presidente estadual do PT, né? E teve o reduto de São João del Rei muito assim, muito visível para ele, né? Sem essa pressão do Aécio de falar, não, aí é o meu reduto, né? E no plano de Belo Horizonte, o Pimentel também é outra figura, né, que teve muita aproximação com o governador Aécio Neves, o ex-governador Aécio Neves, e tanto que, na hora de esticar o PT ali, quem puxava, a corda que puxava o PT para o PSDB era Reginaldo e Pimentel, né? E do outro lado você tinha, né, o Patrus, né, esse vice-prefeito lá, mais outros, né, tentando, olha, não, a gente quer colocar mais aqui, lá de cá, mais perto da paz e tal. Agora, esse rompimento que se deu em Belo Horizonte, praticamente deu uma rachada dentro do PT, né? Eu acredito que essa frase que o Reginaldo colocou, né, agora os cargos, aqueles que ocupam cargos de confiança têm que abandonar os cargos. Quer dizer, essa não era uma fala dele. Essa não é uma fala dele. Essa tinha que ser uma fala de quem? Do municipal, né? Do PT municipal. Ele é estadual. Então, a interferência dele dentro do diretório municipal para trazer o municipal para junto do PSDB, né, colocou um desgaste muito grande dele, da figura do Reginaldo hoje dentro dessa militância que está ali. São 7 secretarias municipais, quase 900 cargos de confiança, né? Então, como se diz assim, olha, não fazemos parte mais desse projeto do PSB com o PT, com o PSDB, então nós, por obrigação, temos que entregar esse cargo, né? Mas isso aí seria uma coisa que o próprio vice-prefeito tem dificuldade de lidar. Como é que eu vou, né, julgar, né, para fora da máquina administrativa? Se eu fazer isso, eu ser o culpado disso. Então, foi uma forma do Reginaldo dar
uma espetada no vice-prefeito lá, falou, ó, o que ele fez, agora vocês tudo entregam os carros, vocês estão fora. Então, é uma interferência assim, que acaba dando desgaste para o regional. Né? Eu sempre fui contra essa aproximação numa aliança de dois projetos distintos. Quando você põe uma aliança de dois projetos distintos, você está fazendo o quê? Você está dizendo para o eleitor que você não precisa ter partido. A verdade é essa. Então, se o PSDB é um projeto distinto do PT, esse tipo de aliança é inconveniente. Que é diferente de você estar administrando pelo PT e um grupo do PSDB quer apoiar. Se esse grupo quer apoiar até com cargo, eu não vejo problema, desde que esse grupo siga o projeto hegemônico, o projeto maior do PT. Não vejo até o DEM, amanhã você ganha a prefeitura, vem o DEM. E diz assim, nós vamos apoiar? Olha, não há problema. Só que vocês têm que apoiar o nosso projeto. Isso é possível, não vejo problema nisso. Aí a política entra como arte de correlação de força e de soma. Agora, o que não aconteceu no São João del Rei também, né, essa articulação do AES com o Reginaldo Lopes, não foi para o PT colocar um projeto de governo, foi para respaldar e dar base para o PSDB, lançando o Cidinho na época. Né? Exatamente. Quem saiu no prejuízo? Acabou sendo avalista do projeto do PSDB, né, aqui na terra do governador. Quem saiu no prejuízo até o momento, aí nós só vamos poder perceber que houve ganhos caso a frente do PT ganhe em Belo Horizonte. Até agora, quem saiu perdendo foi o PT. Saiu perdendo por quê? Porque primeiro o PT já estava no poder 3 mandatos consecutivos, Patrus, Célio de Castro e Pimentel. Não é? Com a reeleição do Pimentel de 7. Depois de um bom tempo à frente, sem necessidade, no meu entendimento, vem a proposta de apoiar um candidato que não fosse do PT e com apoio do PSDB. Ou seja, tentaram juntar 2 projetos inconciliáveis, distintos. No primeiro momento pareceu possível. E dentro de um discurso, a meu ver, é um discurso conservador, de dizer que tudo por bem de Belo Horizonte. Olha, toda a política que eu faço, em qualquer lugar que eu estiver desse país, lá numa comunidade rural da Amazônia, para mim esse discurso não está separado do grande projeto nacional. Eu não posso pensar assim. Um republicano ou um democrata norte-americano, ele não pensa no Estado X, ele pensa sempre a nível nacional. E nós precisamos avançar. Os Estados Unidos têm uma vantagem de ter partidos mais bem definidos desde a sua fundação. O Brasil, não. Nós avançamos para isso. E Belo Horizonte está demonstrando o quê? E a aliança também em São João del Rei foi nesse sentido. Quem saiu perdendo fomos nós, da esquerda. Porque, para mim, é o mesmo que você colocar galinhas na toca da raposa. É mesmo? Eu não sou cruzeirense. Né? Mas não é você colocar galinhas na toca da raposa. Porque aí você entrega. Hoje fica muito claro, se o Lacerda ganha, o PT fora da prefeitura, e o Lacerda se fez em cima de um projeto construído pela prefeitura. O Lacerda não teria a possibilidade de recompor com o PT, mas valorizando a parte do Reginaldo e do Pimentel, que tem essa simpatia, que lutou para manter essa coligação. Hoje agora eu vou falar enquanto... E aí esvaziaria a fala. Eu vou falar enquanto professor da área de filosofia política, não enquanto militante. Eu acho que um dos grandes derrotados desse processo é o grupo do Pimentel. Hoje o grupo do Pimentel está sendo derrotado. Derrotado por uma movimentação do próprio PT Nacional. Que o PT Nacional vive. O Roberto Carvalho, que era o vice-prefeito, fez uma movimentação e ganhou essa movimentação. Claro que não é simplesmente o fato do PSB não ter aceitado a coligação na proporcional com os vereadores do PT. Existe todo um momento, toda uma circunstância, toda uma conjuntura. Qual é essa conjuntura? Isso foi um pretexto, né, para poder se separar. Exatamente. Na verdade, já se queria essa separação. Já havia um movimento interno que eu não sei até que ponto se houve um certo menosprezo desse grupo, mas quem menosprezou esse grupo saiu perdendo, porque esse grupo que defendeu a candidatura própria, Rogério Correia, o vice Roberto Carvalho, eles saíram vitoriosos nessa história. No momento, a bola da vez está com esse grupo. Esse grupo hoje, e viu no Patrus a possibilidade de unificar o partido. E que busca um vice do PSDB, do PMDB, que também unifica, que é uma figura histórica, antiga do PMDB, que lida com todos os setores do PMDB. Então hoje... Que vai dar uma oxigenação muito grande em Belo Horizonte, né? Porque estava uma apatia, né? Essa aliança de 2 extremos acabou tirando a disputa ideológica do contexto, né? Eu vou te dizer que eu passei a semana eufórico com isso.
Eu passei a semana, faz muito tempo que eu não fico eufórico, porque eu via com uma certa... algo muito morno que estava acontecendo no Belo Horizonte, algo sem graça. Sabe aquela coisa? Bota um vice do PT que não tem a cara do PT, dos movimentos sociais, e tudo estava caminhando assim como que algo tão estranho. Como é que nós temos que reeleger a Dilma e você ligado a um projeto diferente que é o projeto do PSDB em Minas? Não faz sentido isso. O bonito da política é você colocar projetos distintos. Ora, quando eu tenho uma relação boa... Até para o eleitor identificar, senão o eleitor fica perdido, né? Ele fica assim, não sei o que está acontecendo. E a boa política mineira, nós construímos a política em Minas. Quando se diz boa política mineira, não significa que o mineiro fique em cima do muro e fique todo em vários lados. Não é isso. A boa política mineira, primeiro, é a boa relação entre oposição e situação humana. Aquela boa situação humana, de você ver um sujeito do PSDB e tratá-lo bem como pessoa. O mineiro faz isso. O povo gosta de ver isso. Agora, o povo não quer duas caras na política. O que o povo não aceita são essas duas situações de você achar que duas situações é a mesma coisa. São duas situações diferentes. E eu faço questão de ter uma relação humana muito boa com as pessoas que são do PSDB aqui em São André. Mas todo mundo sabe que a minha proposta não é a proposta do PSDB, nunca foi. Se eu tive no PSB um período, eu tive no PSB de esquerda, ou seja, eu saí de uma casa, mas não saí da rua. Retornei para a casa anterior, que é o PT. Agora vamos voltar a São João del Rei, especificamente, para a gente encerrar. Vamos estudar essa história do PT de São João del Rei. São João del Rei teve uma militância petista no começo. O primeiro candidato do PT, não sei se chamava Rui, andava de bicicleta. Sim, o Ney. O Ney andava de bicicleta. Né? Eu estive com ele nessa bicicleta. Teve na época muitos votos, foram 3.500 votos para a época. Voto demais. Depois do Ney parece que ficou um tempo sem lançar candidato, depois tentou a Marta. Né? Não, na verdade, depois do Ney veio o Fusato enquanto deputado, que perdeu na época por Canidé, foi um arraso, o PT dividido, e depois tentaram lançar a Márcia se alia ao Jorge Ranas, que era candidato na véspera, no meio da campanha. Depois não lançaram candidatos a prefeito, fizeram uma aliança muito próxima aí da... Aí veio a era Reginaldo. Veio a era Reginaldo, que é uma era que, na verdade, espero que ela também reconheça os méritos do grupo fundador. E essa era Reginaldo foi que provocou essa aproximação do PSDB com o PT. Né? E eu acredito que, de uma certa forma, o que aconteceu em Belo Horizonte não deve ter tido uma influência muito forte aqui em São João del Rei. Não acredito que o PT de São João del Rei, né, de Reginaldo, de Cristiano, né, esteja assim, tão afastado, né, das afinidades construídas aí com o senador Aécio Neves. Acredito que eles ainda podem, né, terem projetos juntos aqui. Hoje eles não estão tendo porque parece que não existe uma disposição eleitoral para isso. E, talvez tivesse disposição interna do Reginaldo de fazer, olha, quem sabe agora vocês apoiando a gente na cabeça, vocês entrando de vice. Mas isso para o eleitorado vai ser uma leitura difícil em função do último, né, da última experiência que São João del Rei teve votando na aliança do PSDB com o PT. Talvez hoje, para agora, fica difícil isso. E você, por exemplo, você é um cardeal do PT de São João del Rei. O Fusato é um cardeal do PT de São João del Rei. A Vera, né, a sua militância na área de educação e agora com o mandato. Até porque a Vera não começa no PT como vereadora. A Vera está no PT há muito tempo, desde da militância no Sindiúti. A Vera é uma figura que está no PT, uma figura que tem dado uma contribuição, tem a cara do PT. Então o PT hoje, ele tem grupos assim, muito bem definidos. Você não pode dizer assim que hoje o PT que está mandando em São João del Rei é o PT mais próximo à ideologia do PSDB. Porque hoje você tem a Vera que não vai por esse lado. Inclusive a Vera tem apoio de setores da extrema esquerda, que eu acho isso muito interessante. Há setores da extrema esquerda, de secundaristas, que estão com a Vera. Eu acho isso muito bom. O Fusato vem o quê? O Fusato vem com a sua força, trazendo também fundadores. Aí você faz uma análise muito interessante que você colocou aí. O PT passou por processo. Porque antes do Ney Rezende, você tinha um PT que era o atual PSTU hoje que mandava. Com Daniel Alwin, que é uma figura que a gente tem que respeitar, é de esquerda, inclusive
é uma figura que eu até preciso visitar, está doente, deram a sua contribuição. O PT, quando surge em São João, ele surge predominantemente com a chamada convergência socialista em 1980, 81, 82. Esse pessoal que estava no PT na época predominava, né? E esse povo lançou um candidato na época, a prefeita, aqui me esqueci o nome, mas já teve, antes do NEM, já teve um. Se você pegar o histórico do PT em São João del Rei, o momento que ele vivenciou foi de uma aproximação, do Reginaldo para cá, houve, digamos assim, um grupo com comportamento mais pragmático. A palavra certa é essa. Aí eu agora trabalhando como professor, não é mais como militante. É um grupo mais pragmático. Esse grupo mais pragmático, ele não tem um alinhamento histórico e programático com essas tendências de aproximação mais intensa. Tiveram com o movimento estudantil, mas foi um movimento estudantil mais de resultado, de luta por questões de passe. Não foi um movimento estudantil tão aguerrido como estão esses meninos da extrema esquerda hoje, aí ocupando Câmara. Foi assim, foi desse jeito. Aí o que eu vejo hoje? Hoje você tem o Fusato fortalecido, a Vera fortalecida, muitos históricos voltando e dizendo, olha, o PT também é o PT que se aproxima do movimento social. E, na verdade, esse povo veio hoje com a possibilidade de construir um PT com características do que está acontecendo a nível nacional. O PT hoje, se ele não se identificar enquanto esquerda, ele perde. A população quer essa identificação. Percebe-se claramente. Tanto quer que repudiaram a imagem do Lula como Maluf. O repúdio foi muito grande. Embora nós entendamos que, numa aliança para tomar o poder, você também se aproxima de setores conservadores, desde que esses setores conservadores sigam a cartilha hegemônica do PT. Quando o Sarney se aproxima do Lula, o Sarney começa a votar a agenda da esquerda. O Bolsa Família, política de ações afirmativas, Estatuto dos Negros, hoje a política de cotas. Esse setor, Collor, Sarney, eles aceitaram isso. Agora, quando esse povo aceita, você precisa estar com esse povo. Agora, você não vai fazer reformas ou avanços muito grandes, porque você faz o que aconteceu no Paraguai. Um presidente que tem uma proposta de esquerda, mas não consegue, de uma certa forma, trabalhar isso paulatinamente. Aí chega no que deu. A construção da candidatura do PT, hoje, atual, né? O nosso reitor, meu professor, meu amigo, admiro ele muito, né? Elvésio, né? Ele não era politizado dentro de partido, ele era um professor, um catedrático, né? Foi reitor, era um bom político, boa habilidade política, conseguiu unir os dois grupos da universidade, fazer uma gestão tranquila, né? Foi reeleito por unanimidade, com candidatura única, talvez, né? Única no segundo mandato, né? Quer dizer, conseguiu ser unanimidade na universidade. Isso reflete, dá uma visibilidade para ele, uma vitrine muito boa para ele estar candidato. E ele se filiou no PT assim, na última hora, no último instante, no último minuto, para poder ser candidato, né? Então, eu diria assim, uma candidatura enxertada, né? Uma liderança enxertada. Essa história do PT que você acabou de colocar, você, Fusato, Vera, Daniel Alwin, né? Ela está absorvendo, né, essa candidatura. Talvez o PT ainda não tenha aqui a densidade para poder colocar um nome hoje, né, com uma presença contemporânea tão forte como tem o reitor hoje. Né? Você usou uma expressão inteligente, presença contemporânea. Eu gostei dessa expressão. Muito bonita essa expressão. Mas o que nunca... Mas o Elvésio, né, por ser um professor aqui, mas também a universidade é plural, né, tem pessoas de vários lugares, é um barrosense, é uma pessoa... E Barroso e São João del Rei é uma região só, né, isso não tira o mérito do Elvésio, porque mora aqui, criou seus filhos aqui, casou aqui, então é um São Joanense. É um São Joanense porque boa parte da vida dele é aqui. Né? A história dele no PT de Barroso eu acho que nem existe. Né? Não tem nada a ver com Barroso. Assim, a trajetória de Elvésio começa cuidando da Santa Casa da Misericórdia. E o Elvésio da Universidade Federal, todos os cargos que ele ocupou foram cargos que ele fez com muito empenho. E o tempo todo que eu convivo com o Elvésio, assim, é um homem que se aproxima dos movimentos sociais. É um homem que tem muita sensibilidade social. Então, ele tem respondido ao PT.
Então, por isso que esses setores históricos abraçaram a campanha do Elvésio sem qualquer problema. Talvez fossem esses setores históricos, eles teriam filiado com mais antecedência ao PT. Talvez, né, no meu entendimento. Talvez dificultaria, né, a mobilidade dele dentro do PSDB, dentro da cúpula política aqui em São João del Rei. Porque tem uma frase do Elvésio que ele é muito emblemática. Assim, quando ele estava no começo da sua administração na universidade, ele falou assim, a universidade tem um vínculo umbilical com a família Neves, né? Com o Aécio, com a Isoleta, com a história, né, da universidade, que ajudou a criar a universidade. Então, para você ser uma liderança na universidade, você tem que estar realmente uma política muito próxima, né, dessas tendências, né, históricas também, né, da sociedade são-joanense, que é a família Neves. Então, é uma pessoa muito próxima, talvez seja o candidato ideal do Aécio. Mas como o Aécio hoje, com o PSDB, né, esfacelado, com 3 nomes aqui que não conseguiram ganhar tanta visibilidade eleitoral, acabou, né, se aproximando, né, da administração. Eu acho que a própria trajetória do Elvésio na universidade o aproximou do PT, porque não foi uma trajetória de direita, uma trajetória de esquerda. E a expressão que a UFSJ tem uma trajetória umbilical, se é que ele disse, não estaria incorreta, porque, digamos assim, um vínculo umbilical, ele se dá pelo cordão umbilical. Só que o cordão umbilical chega um momento que você corta ele, né? Eu acho que isso se cortou quando disse assim, o Elvésio, na gestão dele, ele conseguiu fazer com que todos os partidos tivessem circulação. Eu mesmo fui relator do Conselho Superior, eu sou do Conselho Superior, estou no Conselho Superior da Universidade há 3 anos, e terminarei meu mandato em abril do ano que vem, por 4 anos. Eu mesmo fui relator de um processo que acerca da concessão do título Medalha Tancredo Neves para pessoas que ajudam a universidade. E na época eu relatei com deputados, por exemplo, ligados ao DEM, com a trajetória ligada ao DEM, o Elvésio sempre recebeu isso muito bem. O Elvésio, na sua gestão, ele abriu as portas para todos os partidos. Mas chegou um determinado momento que ele, pessoalmente, faz a opção para se candidatar a prefeito, ele teria que estar no partido. E ele já estava, de uma certa forma, muito simpatizado às ideias da esquerda PT. Não da extrema esquerda nem da direita. Porque ele conseguiu uma ampliação muito grande, né, da universidade através das relações com o governo federal, porque a universidade é federal. Né? Na verdade, a federal ela é apartidária, ela é um espaço político também, porque a educação é espaço político. A educação é um subtema da política. A educação é política pública. Né? Mas a universidade ela é apartidária. As pessoas têm plena liberdade, ali você tem extrema esquerda, tem meninos da direita, não há problema nenhum isso. É até um espaço gostoso. É muito bom você conviver numa sociedade plural. E que as ideias possam fluir sem que a gente possa levar isso para o campo pessoal. Acho muito triste em política quando um sujeito do partido passa a virar o rosto para o outro. Isso para nós mineiros não é nada salutar. É muito bonito essa coisa de você separar vínculos pessoais com vínculos políticos partidários. E o Elvésio faz isso muito bem. Assim, esse grande legado ele vai deixar para a universidade. Está aí. Eu acho que a cidade ganha muito nesse sentido. Ganha porque ganha com alguém que tem uma perspectiva de ouvir todos. De não levar para o campo pessoal qualquer luta no campo ideológico político. Então, tá. Acho que nós passamos do tempo, né? Foi um prazer enorme ter aproveitado ao máximo aqui o professor Zé Luiz e espero trazê-lo de volta aqui em outras oportunidades. No próximo programa eu vou trazer alguém, né, ligado, né, ao PMDB, ao PSDB, para a gente tentar entender essa aproximação dessa frente que está aí, de quase 12, 10, 11, 12 partidos, né, que traz na cabeça aí o atual prefeito Nivaldo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Zé Luiz, deixar você se despedir. Eu agradeço ao João pela oportunidade, acho ótimo ele trazer todos representantes de vários partidos aqui, vários analistas. Eu acho importante ele trazer esses meninos secundaristas também para falar hoje, com um espaço interessante, trazer setores das igrejas, sindicatos, e eu acho que foi muito bom estarmos aqui. Um grande abraço a todos. Pois é, então até a próxima, se Deus quiser. Eu ia colocar uma coisa aqui, mas vamos ver se eu consigo colocar
Eu vou pegar meu agora, eu preciso. Terminar aqui com Ah. a nossa vinhetinha. São João dos queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, reprenda serenata, jamais esquecerei das famosas vetas del rei. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi.